Vamos finalizar então o capítulo 2, terminando então de falar sobre conformação do ciclo hexano, certo? Agora nós vamos falar de ciclo hexanos que são monossubstituídos, né? Eles têm, então, não tem apenas carbono e hidrogênio na sua molécula, que tenha também grupos alquila ou halogênios ligados na cadeia do ciclo hexano. Então, os dois conformam não são equivalentes. Com o grupo alquil na posição axial, ocorre tensão estérica. Então, lembra da aula anterior que eu falei para vocês têm que saber desenhar a conformação em cadeia do ciclo hexano nas duas conformações, quando uma conformação passa para outra conformação, ou seja, quando as posições equatoriais em uma conformação mudam para posição em axial na outra conformação. Então, como está sendo mostrado aqui, ó. Lembra do desenho? Esse esqueleto aqui do ciclo hexano, você desenha uma linha paralela à outra, tá certo? Inclinado nessa direção. Já outro conforme, você desenha a linha paralela nesse sentido. O que acontece dessa conformação para essa conformação? Aqui você tem a molécula de metil ciclo hexano. Nessa conformação, esse CH3 foi colocado na posição equatorial, desenhada para baixo. Então, o que você faz? Você puxa isso para baixo, enquanto você puxa isso aqui para cima. Então, esse carbono aqui, ele vem para cá, tá certo? Essa ligação carbono com CH3 está para baixo. Ela continua sendo desenhada para baixo. Só que aqui ela era uma posição equatorial e aqui é uma posição axial. A estabilidade dessas conformações não é a mesma. Se nós tivéssemos apenas o ciclo hexano sem os substituintes, a estabilidade era a mesma, como nós mostramos na aula anterior. Mas aqui a posição do CH3 em equatorial, ela faz o conformo ficar mais estável. Você está vendo por essas setas aqui do equilíbrio. Ela está indo em maior direção para esse conformo aqui, que é o mais estável. Quando o grupo alquila está na posição equatorial. E aqui na posição axial, ele vai ser menos estável. Bom, por que isso acontece, nós vamos analisar. Mas primeiro, se você já está sabendo, quando eu tenho um ciclo hexano monossubstituído, se eu desenhar o substituinte na posição equatorial, isso vai gerar um conformero mais estável, certo? Por que isso acontece? Porque o grupo metila na posição equatorial, ele está ante aos carbonos 3 e 5. Então nós vamos analisar aqui, ó. O grupo metil está na posição equatorial. Ele vai estar ante em relação ao carbono 3 neste desenho. E se eu desenhar um espelho para ele aqui, né, que seria o desenho dessa molécula, e você numera então de outra maneira, você também tem que esse CH3 que está na posição equatorial, ele está em ante a esse carbono 5. Em um desenho ele fica ante em relação ao carbono 3 e no outro ele está ante em relação ao carbono 5. Então, quando você coloca o CH3 na posição equatorial, essa conformação é a mais estável, porque pela projeção de Newman mostra que os grupos mais volumosos estão em ante. Quando você desenha o CH3 na posição axial, você desenha ele aqui para cima, né? Então ele está próximo a esse carbono 3 aqui. Então aqui a posição está em Gauss. Ela tem menor estabilidade, porque vai haver maior tensão estérica devido à proximidade de grupos volumosos. Tanto nesse desenho, como se a gente espelhar aqui e colocar esse CH3 nessa posição aqui em Gauss em relação ao 5. Então, esse é o motivo pelo qual o substituinte na posição equatorial faz o ciclo hexano ficar mais estável. Bom, a tensão estérica também da interação 1,3 diaxial no metil ciclo hexano, ela existe. O que seria isso? Um substituinte ele vai ter mais espaço se ele estiver na posição equatorial do que na posição axial. Mas quando você faz aquele desenho do início dessa aula, você não consegue perceber muito bem isso. Mas analisando aqui
essa figura, colocando todos os átomos de hidrogênio na estrutura do ciclo hexano, você percebe que quando você desenha o CH3 na posição axial, vai haver uma interação desse hidrogênio do CH3 com outros dois hidrogênios que estão também desenhados para cima, tá certo? Então essa interação desses hidrogênios aqui é chamado de interação 1,3 diaxial pela posição, né? Imaginando aqui o carbono 1, esse é o carbono 2, ou seja, o hidrogênio que está no carbono 3 é que está interagindo com esse hidrogênio do grupo CH3. Mesma coisa acontece aqui, né? Lado de cá. Então, essa interação, que você pode ver também nesse modelo de bola, ela mostra que existe uma tensão estérica maior quando o grupo volumoso, no caso um CH3, se encontra na posição axial. Novamente, confirmando que quando o grupo volumoso for colocado na posição equatorial, o conformero vai ser mais estável, porque vai haver menor repulsão entre o CH3 com os hidrogênios, por exemplo. Bom, a gente pode analisar essa melhor posição desse substituinte na posição equatorial, maior estabilidade desse substituinte na posição equatorial, quando você muda o tamanho desses substituintes, né? Então você pode ter uma constante de equilíbrio que vai analisar isso. Então essa tabela nos mostra que quanto maior for o substituinte em um anel do ciclo hexano, mais o conformero com o substituinte na posição equatorial ele é favorecido. Então aqui a gente está analisando. Você tem o grupo na posição axial e na posição equatorial. Se todos os átomos ligados ao carbono for hidrogênio, essa conformação e essa vai ter a mesma estabilidade, então a constante de equilíbrio vai ser 1. Né? A quantidade de moléculas que vão estar nessa conformação vai ser igual a essa. Então você divide, né, a constante de equilíbrio o conformero equatorial dividido pela conformero axial, considerando que o axial está sendo colocado primeiro e o equatorial depois, né? Quando você substitui, então, o hidrogênio por CH3, a posição axial ela tem menor estabilidade. A maior estabilidade vai para a posição equatorial. Então, esse equilíbrio desloca para a posição equatorial. Então, quando você faz o cálculo, você tem mais conformos na posição equatorial do que na axial. Quando você faz essa divisão, o valor dá 18. Então, quanto maior o valor dessa constante de equilíbrio, mais indica que você tem mais conformo na posição equatorial do que na axial. Então, quando você tem um CH3, essa constante é 18. Se você substituiu o hidrogênio por um substituinte mais volumoso, como o etil, você passa a ter, então, uma constante de 21. Passando para isopropil, passou para 35, e para o tertibutil você vai logo para 4.800, porque esse grupo é muito volumoso. Então, quanto mais volumoso for o substituinte, melhor ele vai ficar acomodado na posição equatorial, gerando o conformo mais estável na posição equatorial. A gente pode fazer também uma comparação com esses substituintes cianeto, fluoreto, cloreto, brometo, iodeto e hidróxido. Né? Entre eles, você percebe que quando eu troco o hidrogênio pelo cianeto, a posição equatorial é favorecida em 1,4 aqui pela constante de equilíbrio. Passou para flúor, isso aumentou um pouquinho, né? A posição equatorial aumentou a maior quantidade dela apenas um pouco. Mas isso já está indicando para você que esse flúor ele está melhor acomodado na posição equatorial do que o cianeto. Tá certo? Então, se você tiver que fazer uma comparação entre o cianeto e o flúor, é melhor deixar o flúor na posição equatorial do que o cianeto. E mesmo você vai ver pelo cloro. O cloro, como é um pouco maior do que o flúor, ele vai ser melhor se você tiver uma comparação entre flúor e cloro. Deixar o cloro na posição equatorial é melhor do que o flúor. Mas o mesmo você não observa com o bromo e iodo, apesar deles aumentarem de tamanho, na posição equatorial eles têm a mesma, né, favorecimento e um pouco menor do que o cloro. Já o hidróxido, ele é mais favorecido aqui na posição equatorial do que as outras substâncias. Mas aqui, para você não se preocupar em ficar decorando esses valores, é importante que você saiba comparar apenas os halogênios
Não com eles mesmos, não com hidroxianilo, mas sim com os grupos alquila. Ou seja, os grupos alquilas, eles causam maior repulsão quando eles estão na posição axial do que qualquer um desses outros grupos aqui. Então, se você tiver grupo alquila e um halogênio, por exemplo, para você decidir qual deles você vai colocar na posição equatorial para gerar o conformo mais estável, você vai sempre preferir colocar os grupos alquilas nas posições equatoriais, porque eles vão gerar um conformo mais estável, porque eles são mais volumosos, o que vai causar maior tensão estérica, tá certo? Então nós podemos agora então fazer desenho da representação da isomeria geométrica ou cis e trans, né? Porque quando você tem grupos iguais de mesmo lado, você chama de cis, e quando você tem grupos iguais em lados opostos, você chama de trans. Pessoal, para vocês definirem se o conformo representa a estrutura cis ou trans, tá certo? Primeiro que precisa ter dois substituintes na molécula. Então nós vamos analisar agora conformações de ciclo hexano de substituído. Com um substituinte apenas, como nós mostramos anteriormente, não é possível ter cis e trans. Mas como você tem dois substituintes, é possível você ter o isômero cis e o isômero trans. Então é só analisar assim. Lembra que a posição axial, ou ela está para cima ou ela está para baixo? Aqui está para cima e aqui ela está para baixo. Lembra que a posição equatorial também, ou ela está para baixo ou ela está para cima? Então basta analisar assim. Se grupos iguais estão para baixo, que é o caso aqui, você tem um conformo cis. Já se grupos iguais, um está para cima e o outro está para baixo, você tem o conformo trans, tá certo? Então esse aqui é o cis 1,4 dimetil ciclo hexano e esse é o trans 1,4 dimetil ciclo hexano. Pergunta que eu faço: qual dos dois conformos é o mais estável? O cis ou o trans? Pelo que nós acabamos de estudar, o trans ele é o mais estável, porque os grupos mais volumosos estão na posição equatorial, todos dois. Já no caso do cis, você tem um na equatorial, mas você também tem um na posição axial. Então esse grupo aqui vai diminuir a estabilidade em relação à posição desse, tá certo? Então, quando os grupos volumosos estiverem na posição equatorial, os dois vai ser mais estável do que se um estiver na posição axial. Então nós vamos analisar essas conformações aí de ciclo hexanos de substituídos, tá certo? O conformo cis em cadeira, eles são igualmente estáveis, como você pode analisar aqui. Então aqui eu estou desenhando esse conforme. Lembra aqui, ó, paralelo e inclinado. Aqui eu estou desenhando paralelo, mas em outra direção, inclinado. Então lembrando, isso eu puxo para baixo, esse eu puxo para cima, então esse carbono passa para baixo. Esse CH3 que estava na equatorial, ele passou para axial. Esse CH3 que estava na axial, ele passou para equatorial aqui em cima. Sempre muda. Quem está na equatorial passa para axial, quem estava na axial passa para equatorial. Então quando você analisa qual desses dois conformes é o mais estável, nesse você tem um grupo volumoso na equatorial e outro na axial. Nesse também você tem um na equatorial e outro na axial, ou seja, a estabilidade deles é a mesma, certo? Bom, já os conformes trans em cadeira têm estabilidades diferentes. Então quando você desenha aqui, você coloca um CH3 na posição equatorial e outro na equatorial. Quando você puxa esse para baixo e leva esse para cima, você passa esse que está na equatorial para axial e esse que está na equatorial também vai para axial. Ou seja, esses dois grupos volumosos estão na axial, portanto, esse conformero é o menos estável na conformação trans, tá certo? Então o equilíbrio está deslocado para essa estrutura, já que ela é mais estável, porque os dois grupos volumosos estão na equatorial. Então isso é explicado, porque na axial, como nós mostramos em slide anterior, na axial ele vai interagir com esses hidrogênios que estão nessas posições aqui, tendo então uma tensão estérica. O mesmo acontece aqui embaixo, certo? Bom, continuando, o conforme cis em cadeira, com ambos os substituintes na posição equatorial, é o mais estável. Então aqui agora nós estamos analisando moléculas, a molécula, né, que tem substituintes diferentes. Você tem aqui o tertibutil e aqui você tem o metil.
Aqui o metil está na posição equatorial e aqui o terte-butil também está na posição equatorial. Então, quando você... E é cis porque grupos iguais estão do mesmo lado, estão para cima. Lembrem disso. Então, aqui quando eu puxo esse para baixo, eu elevo esse aqui para cima, o que você tem é que esse grupo que estava na posição equatorial, ele passa para essa posição axial aqui. Esse grupo que estava na posição equatorial, ele passa para a axial aqui. Grupos volumosos na posição axial vai gerar um conformo menos estável. Então, nesse isômero cis, 1-terte-butil, 3-metil-ciclohexano, quando os dois grupos estão na posição equatorial, você tem o conformo mais estável. Já o conformo trans em cadeira com o grupo terte-butil na posição equatorial, ele vai ser o mais estável. Então agora nós temos o isômero trans, 1-terte-butil, 3-metil-ciclohexano. Aqui nós temos então trans porque um hidrogênio aqui está para cima, o outro hidrogênio aqui está para baixo. Então em lados opostos é o trans. Aqui foi colocado terte-butil na posição equatorial e o metil na posição axial. Então você... Agora aqui, para você transformar essa estrutura para essa, o que foi feito aqui foi esse movimento. Puxou esse carbono aqui para cima, elevando ele para cá, enquanto esse carbono foi puxado aqui para baixo. Esse H3 então veio para o meio aqui, que está mostrando ele aqui. Tá certo? Esse H3 não, esse carbono hoje tem um terte-butil ligado nele, né? Esse CH. Ele veio para cá. Então, o CH3, que estava na posição axial, e o terte-butil, que estava na posição equatorial, mudaram. Esse terte-butil na posição equatorial veio para a axial e esse metil na posição axial veio para a equatorial. Aqui existe uma diferença de estabilidade porque os grupos têm volumes diferentes. E o grupo mais volumoso na posição equatorial vai gerar o conformero mais estável, tá certo? E para finalizar agora este capítulo 2, nós vamos falar quando nós temos anéis fundidos do ciclo hexano. Eles fundidos na posição em trans, eles vão ser mais estáveis do que o ciclo hexano fundido em cis. É muito comum encontrar em produtos naturais vários ciclos de anéis de 6 membros, que são os mais estáveis, né? E eles vão estar um ligado ao outro em uma posição trans, ao invés da posição cis, porque a posição trans é mais estável. Como é que eu consigo analisar essa molécula da transdecalina e da cisdecalina? Saber por que um é trans e por que o outro é cis. Basta você pegar este ciclo aqui, para comparar os dois, para ficar igual aqui. Analisa esse ciclo aqui. Aqui você sobrou um hidrogênio que está para cima e o outro hidrogênio está para baixo. Então, se os hidrogênios estão em lados opostos, é porque é o trans, tá certo? Já aqui, esse ciclo hexano aqui, esse anel de ciclo hexano aqui, tem um hidrogênio para cima e o outro hidrogênio também está para cima. Aqui tem posição axial e aqui equatorial. Se os dois estão do mesmo lado, isso significa que eles são cis, então, tá certo? Enquanto os dois aqui estão na axial. Bom, ele está na axial, então esse carbono vai para formar o outro anel, ele tem que estar na equatorial. E esse carbono também tem que estar na equatorial. Então, esses grupos mais volumosos na posição equatorial vai gerar o conformero mais estável. Já esse anel se fundindo dessa forma, esse está na posição equatorial, só que esse está na posição axial. Então, aqui vai gerar uma maior tensão estérica, o que faz com que esse conformero seja, então, menos estável. Certo? Então, finalizamos aqui esse capítulo extenso, que foi o capítulo 2, e agora é necessário que você faça exercícios para perceber se você entendeu bem o capítulo e tirar dúvidas depois.